A morte de Jesus Cristo na cruz não foi apenas um evento histórico, mas também um marco espiritual e cósmico de proporções inimagináveis. Embora muitos cristãos celebrem a ressurreição de Jesus 3 dias após sua crucificação, há um mistério profundo nos eventos que ocorreram logo após sua morte. Esses acontecimentos sobrenaturais revelam a magnitude da obra de Jesus e a transformação que ela iniciou tanto no reino espiritual quanto no físico. Hoje, vamos nos concentrar em 5 eventos extraordinários que ocorreram imediatamente após a morte de Cristo, cada um com um significado especial e uma mensagem poderosa. O primeiro desses eventos foi um terremoto que abalou a terra. Assim que Jesus entregou seu espírito, conforme descrito em Mateus 27, 50-51, a terra tremeu e as rochas se partiram. Este terremoto não foi um fenômeno natural comum, mas uma resposta direta da criação à morte de seu Criador. Ao longo das Escrituras, vemos a terra reagir de maneira sobrenatural diante da presença ou da ação direta de Deus. Por exemplo, no livro do Êxodo, quando Deus desceu ao Monte Sinai para entregar a lei a Moisés, a montanha tremeu violentamente. Da mesma forma, quando o Filho de Deus morreu, a terra tremeu em resposta à grandeza desse evento. Mas por que um terremoto? O simbolismo aqui é profundo. O terremoto foi um sinal visível e tangível da magnitude do que acabara de acontecer. O véu que separava Deus dos homens foi rasgado, como veremos mais adiante, e a própria criação reagiu. As rochas se partiram, indicando que algo fundamentalmente estava mudando no tecido da realidade. Este terremoto também é um prenúncio do poder de Deus, que logo se manifestaria ainda mais claramente na ressurreição de Jesus, que traria não apenas transformação espiritual, mas a renovação de toda a criação. Em segundo lugar, os túmulos se abriram e muitos dos mortos foram ressuscitados. Mateus 27, 52, 53 descreve um evento que não é encontrado em nenhum outro evangelho. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Este evento é profundamente simbólico e sobrenatural. A ressurreição dos mortos no momento da morte de Jesus é um testemunho poderoso de que ele venceu a morte. E a ressurreição desses santos antecipa a vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte. É importante destacar que a abertura dos túmulos e a ressurreição dos santos ocorreram em 2 etapas. Primeiro, os túmulos foram abertos no momento da morte de Jesus, mas os santos só ressuscitaram após a ressurreição de Cristo, 3 dias depois. Essa distinção nos mostra que a morte de Jesus não foi um fim, mas um começo. Ele abriu o caminho para que todos os crentes pudessem ser ressuscitados. Como Paulo explica em 1 Coríntios 15, 20 e 23, Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorificado, dando início à ressurreição futura de todos os que creem nele. A ressurreição desses santos foi um sinal poderoso para o povo de Jerusalém. Imagine o impacto de ver pessoas piedosas que haviam morrido, agora caminhando vivas pela cidade. Essa ressurreição miraculosa foi um testemunho da eficácia do sacrifício de Jesus e da nova vida que ele trouxe à humanidade. Não temos muitos detalhes sobre quem eram esses santos ou o que aconteceu com eles após esse evento, mas sabemos que sua ressurreição prefigura a ressurreição final, quando todos os crentes em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. O terceiro evento, Sorney, talvez um dos mais significativos em termos de simbolismo espiritual, foi o rasgar do véu do templo hoje. Mateus 27 e 51 relata que, no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Para entender a profundidade desse evento, precisamos primeiro compreender o que o véu representava. O Templo de Jerusalém era o centro da adoração judaica, e dentro dele havia o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava de maneira especial. Esse lugar sagrado era separado do resto do templo por um véu espesso que impedia o acesso direto à presença de Deus.
Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e isso apenas uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Quando o véu se rasgou no momento da morte de Jesus, isso significou que o caminho para Deus estava agora aberto para todos. Não havia mais barreiras entre Deus e a humanidade. O sacrifício de Jesus cumpriu completamente o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e inaugurou uma nova aliança, na qual qualquer pessoa pode se aproximar de Deus com confiança. Hebreus 10, 19 e 20, explica o significado deste evento. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Este rasgar do véu representa a ruptura da separação entre o céu e a terra. O véu que simbolizava a intransponível barreira do pecado foi rasgado de cima para baixo, indicando que foi Deus, e não o homem, quem tomou a iniciativa de nos reconciliar com ele. Agora, graças à obra de Jesus, temos acesso direto à presença de Deus. Não precisamos mais de sacerdotes humanos ou sacrifícios contínuos para nos aproximarmos dele. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos celestial uma vez por todas, oferecendo-se como sacrifício perfeito. Aqueles que presenciaram esse evento no templo devem ter ficado em choque. Ver o véu rasgado, algo que nunca acontecera antes, foi um sinal claro de que algo monumental havia mudado no relacionamento entre Deus e a humanidade. A cortina rasgada não foi apenas um evento físico, mas também uma mensagem espiritual de que o sistema antigo estava sendo substituído por algo novo e melhor. Esses três eventos, o terremoto, a ressurreição dos santos e o rasgar do véu, foram testemunhos poderosos da transformação que estava ocorrendo no mundo espiritual e físico por meio da morte de Jesus. No entanto, esses não foram os únicos acontecimentos sobrenaturais que marcaram aquele momento. Há ainda mais para explorar sobre o impacto cósmico da morte de Cristo e como isso afetou tanto o céu quanto a terra. Primeiro, vimos como a terra tremeu, os túmulos se abriram e o véu do templo foi rasgado no momento da morte de Jesus. Esses eventos já nos mostram a profundidade da transformação espiritual e física que estava em curso. Porém, há mais a ser explorado. Esses sinais sobrenaturais revelam uma conexão ainda maior entre a criação e o sacrifício de Jesus. A morte de Cristo não impactou apenas os seres humanos, mas abalou os céus e a terra. Agora vamos explorar outros eventos que ocorreram após a crucificação e ver como eles se conectam à missão redentora de Cristo e à criação de Deus. Um dos eventos mais impressionantes que ocorreram após a morte de Jesus foi uma escuridão sobrenatural que cobriu toda a terra. Em Mateus 27:45, está escrito que, desde a 6ª hora até a 9ª hora, houve trevas sobre toda a terra. Para termos uma noção exata, isso significa que do meio-dia até as 3 horas da tarde, o sol desapareceu e o mundo foi envolto em uma escuridão densa. Esse não foi um fenômeno astronômico comum, como um eclipse, já que a lua estava cheia durante a Páscoa. A escuridão que cobriu a terra foi um sinal sobrenatural de luto e julgamento. Na tradição judaica e em muitas culturas antigas, a escuridão era frequentemente associada ao luto por grandes tragédias ou à morte de figuras importantes. Isso também é visto nas profecias do Antigo Testamento, como em Amós 8:9, que diz: Acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Esse versículo se refere ao dia do julgamento de Deus, e essa escuridão, no momento da morte de Jesus, simbolizava o juízo divino caindo sobre os pecados da humanidade, que Cristo estava tomando sobre si na cruz. Além de simbolizar luto e julgamento, a escuridão também destaca o sofrimento espiritual de Jesus naquele momento. Ele estava não apenas enfrentando dor física, mas suportando o peso dos pecados do mundo inteiro. Durante essas horas de escuridão, Jesus estava separado da plena comunhão com o Pai, carregando o castigo que a humanidade merecia. A ausência de luz refletia a seriedade desse sofrimento. A escuridão era um sinal de que, por aquele breve momento,
o Filho de Deus estava experimentando o completo afastamento de Deus, algo que ele nunca havia conhecido. Tudo isso para nos redimir. Para as pessoas que estavam ao redor da cruz, essa escuridão foi assustadora. Era um fenômeno impossível de ignorar, um sinal claro de que algo extraordinário estava acontecendo. Aqueles que estavam ali para zombar de Jesus ou simplesmente assistir à crucificação, agora estavam cobertos por uma escuridão sobrenatural que os obrigava a refletir sobre o que estavam presenciando. Esse fenômeno sobrenatural também foi uma mensagem divina para os líderes religiosos que haviam condenado Jesus. O julgamento de Deus estava ocorrendo, e ele estava mostrando isso de maneira clara, cobrindo a terra em trevas no meio do dia. Após 3 horas de escuridão, Jesus finalmente entregou seu espírito e morreu. Nesse momento, o centurião romano que supervisionava a crucificação fez uma declaração poderosa. Em Mateus 27:54, lemos que, ao testemunhar tudo o que havia acontecido, o terremoto, a escuridão e a maneira como Jesus morreu, o centurião exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Este testemunho é de grande importância, especialmente vindo de um soldado romano, endurecido pela violência e acostumado a execuções brutais. O centurião era um oficial de alta patente, geralmente responsável por cerca de 100 soldados. Ele estava ali para garantir que a crucificação fosse conduzida corretamente e que não houvesse interrupções. Provavelmente ele já havia supervisionado muitas execuções antes. No entanto, algo foi diferente na crucificação de Jesus. Ele viu a maneira como Jesus suportou a dor sem amaldiçoar seus inimigos, ouviu as palavras de perdão que Jesus pronunciou e sentiu os tremores da terra no momento da morte de Cristo. Tudo isso contribuiu para que o centurião, um homem acostumado à brutalidade, reconhecesse que Jesus era mais do que um simples homem. Ele era, de fato, o Filho de Deus. Essa declaração do centurião é significativa por vários motivos. Em primeiro lugar, ela mostra que o impacto da morte de Jesus foi tão grande que até mesmo aqueles que estavam ali apenas para executar uma sentença romana não puderam ignorar o que estavam testemunhando. A crucificação, algo que deveria ser uma execução rotineira para um soldado romano, tornou-se um evento divino inegável. Em segundo lugar, o testemunho do centurião ecoa a mensagem central dos evangelhos. Jesus é o Filho de Deus, enviado para redimir a humanidade. Mesmo um estrangeiro, um gentio, um soldado romano, pôde reconhecer a verdade sobre Jesus. O centurião não foi o único a ser impactado pelos eventos sobrenaturais. As pessoas que estavam assistindo à crucificação também foram profundamente afetadas. Em Lucas 23:48, lemos que, após a morte de Jesus, todas as multidões que se haviam reunido para presenciar este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. O bater no peito era um sinal de arrependimento e luto. Aquelas pessoas que momentos antes estavam zombando de Jesus ou simplesmente assistindo curiosas à sua execução, agora estavam abaladas pelo que presenciaram. Elas perceberam que algo extraordinário havia acontecido. Algo que não podiam explicar, mas que as fez refletir sobre a seriedade do que acabara de ocorrer. Este luto público e arrependimento entre a multidão foi uma resposta natural à enormidade dos eventos que haviam testemunhado. As trevas, o terremoto e a maneira digna com que Jesus morreu fizeram com que até os corações mais endurecidos fossem tocados. Esse comportamento de luto por parte da multidão também pode ser um reflexo da profecia de Zacarias 12:10, que diz: olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único, e lamentarão amargamente por ele como se chora por um filho primogênito. As pessoas estavam de fato reconhecendo que haviam participado de um evento terrível, a morte do Messias. Esses eventos mostram que a morte de Jesus não afetou apenas os crentes, mas também todos aqueles que presenciaram sua crucificação. A criação estava em sintonia com o sacrifício do Salvador, respondendo com sinais visíveis de luto e julgamento. A terra tremeu, o sol se escondeu e até mesmo os corações humanos foram abalados. Voltando à questão da escuridão, vemos que ela serviu não apenas como um sinal de luto,
mas também como uma declaração de que a luz estava temporariamente ausente. No Evangelho de João, Jesus se refere a si mesmo como a luz do mundo. João 8:12. Quando a escuridão cobriu a terra, era como se o mundo estivesse experimentando um momento sem a presença da luz de Deus, já que o Filho estava sofrendo e morrendo pelos pecados da humanidade. Essa escuridão, no entanto, não duraria para sempre. 3 dias depois, a luz voltaria a brilhar de maneira ainda mais gloriosa com a ressurreição de Cristo. Cada um desses eventos sobrenaturais tem um significado profundo e revela diferentes aspectos da missão de Jesus. A morte de Cristo foi mais do que uma execução. Foi um momento de transformação cósmica, onde a criação reagiu ao sacrifício do Criador. A escuridão, o terremoto, a ressurreição dos santos e o rasgar do véu foram testemunhos físicos e espirituais de que o poder do pecado estava sendo quebrado e que uma nova era de reconciliação entre Deus e a humanidade estava começando. Após examinarmos os sinais sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus, o terremoto, a escuridão, a ressurreição dos santos, o rasgar do véu e o testemunho do centurião, podemos perceber que a crucificação não foi apenas um evento local ou temporal. Ela teve um impacto cósmico, afetando a criação, o reino espiritual e os corações humanos. Contudo, esses eventos não foram o fim da história. Eles prepararam o terreno para o acontecimento mais significativo de todos, a ressurreição de Jesus, que marcou a vitória definitiva sobre a morte e trouxe uma nova esperança para a humanidade. Logo após esses acontecimentos dramáticos na sexta-feira da crucificação, o silêncio do sábado pareceu pairar sobre Jerusalém. O corpo de Jesus estava no túmulo e seus discípulos estavam escondidos, temerosos e desorientados. Parecia para muitos que tudo estava perdido. No entanto, aquele sábado representava apenas uma pausa antes do maior evento da história: a ressurreição de Jesus. No domingo, ao amanhecer, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo de Jesus para embalsamar seu corpo, conforme o costume judeu. No entanto, ao chegarem ao local, algo extraordinário aconteceu. Elas encontraram a pedra do túmulo removida e o sepulcro vazio. Isso as encheu de medo e confusão. Foi nesse momento que um anjo apareceu a elas, como relatado em Mateus 28:5-6, e disse: "Não temais, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito." A ressurreição de Jesus não foi apenas uma reviravolta inesperada. Foi a confirmação de tudo o que ele havia ensinado e profetizado. Jesus havia falado várias vezes sobre sua morte e ressurreição, mas seus discípulos ainda não compreendiam plenamente o que isso significava. A ressurreição foi a prova de que Jesus era de fato o Filho de Deus, que ele tinha autoridade sobre a vida e a morte, e que o sacrifício na cruz foi aceito por Deus como pagamento completo pelos pecados da humanidade. A ressurreição de Jesus também marca no início de uma nova era na história da redenção. Em 1 Coríntios 15:20, Paulo descreve Jesus como as primícias dos que dormem. Isso significa que a ressurreição de Cristo é a primeira de muitas que virão. Assim como ele ressuscitou, todos aqueles que crerem nele também ressuscitarão para a vida eterna. A vitória de Cristo sobre a morte é a garantia de que a morte não tem mais a palavra final para aqueles que pertencem a ele. A importância da ressurreição não pode ser subestimada. Ela é o coração do evangelho cristão. Paulo, em sua carta aos Coríntios, declara: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé." 1 Coríntios 15:14. Sem a ressurreição, o cristianismo seria apenas mais uma religião, e a crucificação de Jesus seria apenas a morte trágica de um grande professor. Mas a ressurreição muda tudo. Ela prova que Jesus não é apenas um mestre moral, mas o próprio Deus encarnado que venceu a morte para nos dar vida eterna. O impacto da ressurreição não se limitou aos primeiros discípulos. Ela moldou o início da igreja e continua moldando a vida dos crentes até hoje. Após a ressurreição, Jesus apareceu a muitos de seus seguidores e cada encontro foi transformador. Os discípulos que antes estavam com medo e escondidos
se tornaram corajosos proclamadores do Evangelho. A razão pela qual o cristianismo se espalhou tão rapidamente nos primeiros séculos é que as testemunhas da ressurreição estavam dispostas a morrer por essa verdade. A certeza de que Jesus estava vivo mudou tudo para eles. Um dos primeiros encontros de Jesus com seus discípulos após sua ressurreição aconteceu com 2 seguidores a caminho de Emaús, uma pequena vila nos arredores de Jerusalém. Este relato é encontrado em Lucas 23:35. Enquanto caminhavam, Jesus se aproximou deles e começou a conversar, embora eles não o reconhecessem imediatamente. Enquanto falavam sobre a morte de Jesus e sua aparente derrota, Jesus começou a explicar as Escrituras, mostrando como tudo aquilo já havia sido profetizado. Quando finalmente se sentaram para comer, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu e os 2 discípulos retornaram rapidamente a Jerusalém para contar aos outros o que havia acontecido. Esse encontro em Emaús mostra como a ressurreição de Jesus transforma a percepção e o entendimento dos crentes. Antes, seus seguidores estavam confusos e desanimados, mas, ao encontrar o Cristo ressuscitado, suas mentes foram abertas para entender o verdadeiro significado das Escrituras. A ressurreição revelou que todas as promessas de Deus estavam se cumprindo e que a morte de Jesus não foi uma derrota, mas a maior vitória da história. Outro encontro poderoso ocorreu com o apóstolo Tomé. Tomé é muitas vezes lembrado por sua dúvida. Ele não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos outros discípulos, e quando lhe contaram que haviam visto o Senhor, ele não acreditou. Em João 20:25, Tomé declara: "Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei." Uma semana depois, Jesus apareceu novamente, e desta vez Tomé estava presente. Jesus se aproximou dele e disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Tomé, tocado e convencido, respondeu: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. O encontro de Tomé com o Cristo ressuscitado nos ensina uma lição importante. A fé cristã não é baseada apenas em sentimentos, mas em fatos. A dúvida de Tomé foi respondida com uma prova tangível da ressurreição de Jesus. No entanto, Jesus também deixou uma mensagem para todos nós que não temos a oportunidade de ver e tocar fisicamente o Cristo ressuscitado. Ele disse a Tomé: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. Nossa fé hoje é construída sobre o testemunho dos apóstolos e das Escrituras, que nos mostram a verdade da ressurreição e nos convidam a crer. Após esses encontros e outros mais, Jesus deu uma missão final aos seus discípulos. Antes de ascender ao céu, em Mateus 28:19-20, ele ordenou: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Esse comando, conhecido como a Grande Comissão, foi o início da missão da Igreja de levar o Evangelho a todas as nações, pregando a salvação e o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Finalmente, na ascensão de Jesus ao céu, foi o encerramento de sua missão terrena e o início de seu reinado celestial. Em Atos 1:9-11, lemos que, enquanto os discípulos observavam, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. 2 anjos apareceram e disseram: "Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir." A ascensão de Cristo nos lembra que ele não apenas ressuscitou, mas está agora à direita de Deus, intercedendo por nós e preparando um lugar para aqueles que nele creem. Portanto, o impacto da morte e ressurreição de Jesus não terminou com sua ascensão. Esses eventos continuam a moldar a vida de todos os crentes.
Através da cruz, Cristo destruiu o poder do pecado. Através da ressurreição, ele derrotou a morte. E através da ascensão, ele nos preparou um caminho para estarmos com ele por toda a eternidade. Agora, como cristãos, somos chamados a viver na esperança dessa vitória, sabendo que, assim como Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos para uma nova vida. Conclusão: a transformação pela cruz e ressurreição de Jesus. Os eventos que seguiram a morte de Jesus, o terremoto, o rasgar do véu, a escuridão, a ressurreição dos santos e o testemunho do centurião, apontam para a magnitude cósmica do sacrifício de Cristo. A criação inteira reagiu à morte de seu Criador. No entanto, a história não termina com a cruz. A ressurreição de Jesus inaugurou uma nova era, na qual a morte foi vencida e a vida eterna se tornou acessível a todos os que creem. O impacto da morte e ressurreição de Jesus é imensurável, não apenas para os que viveram naqueles tempos, mas para todas as gerações futuras. A cruz, que antes simbolizava derrota e vergonha, foi transformada em um símbolo de vitória e redenção. A ressurreição, que parecia impossível, tornou-se a prova irrefutável de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que trouxe vida nova para a humanidade. Agora somos chamados a viver à luz dessa realidade. A morte de Jesus aboliu o poder do pecado, e sua ressurreição nos garante que a morte não tem mais domínio sobre aqueles que nele confiam. Como seguidores de Cristo, temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com o mundo. Não somos apenas espectadores desses eventos, mas participantes ativos no plano de Deus de restaurar todas as coisas. Assim como o véu foi rasgado, abrindo o caminho para que todos tenham acesso direto a Deus, nós também somos chamados a levar essa verdade a todas as nações, conforme a grande comissão que Jesus nos deixou. Os eventos que seguiram a crucificação de Jesus, o terremoto, a escuridão, o rasgar do véu, a ressurreição dos santos e o testemunho do centurião, são testemunhos de que o sacrifício de Cristo foi muito mais do que um momento no tempo. Eles revelam o poder transformador da cruz e da ressurreição e apontam para a promessa de que um dia todos os que creem nele serão ressuscitados para a vida eterna. A morte foi vencida, o véu foi rasgado e agora podemos viver em plena comunhão com Deus, esperando o dia em que Cristo voltará para completar a obra que começou. Que essa verdade inspire cada um de nós a viver com confiança, esperança e gratidão, sabendo que a vitória já foi conquistada. Se este conteúdo te trouxe reflexões profundas, inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre o impacto transformador do sacrifício de Cristo e as verdades das Escrituras. Que Deus abençoe sua jornada de fé e até o próximo vídeo.